Boa noite a todos. A nossa palestra, o nosso tema da noite de hoje é a encarnação dos espíritos. Eu acho que se faz necessário, antes de nós iniciarmos o tema, esclarecermos alguns pontos básicos. O primeiro ponto, que é fundamental e que Allan Kardec também achou fundamental esclarecer, é a respeito de Deus. Tanto que foi a primeira pergunta no Livro dos Espíritos por Allan Kardec. O que é Deus? E a resposta dos Espíritos nos veio de uma forma bem simples. Causa primária de todas as coisas. É sempre importante nós termos isso em mente. E principalmente alguns dos atributos de Deus. Entre eles, que Deus é soberanamente bom e justo. Que Deus é onipresente em todos os cantos do universo. E que, para nós termos contato com Deus, basta querermos sinceramente. Basta elevarmos os nossos pensamentos com sinceridade, com o coração aberto, que encontraremos Deus. Para esse tema da nossa palestra, outro ponto que é importante esclarecer, que estaremos falando de uma forma genérica, de uma forma superficial até, porque o tempo também não permite entrarmos em determinados detalhes. A visão geral é como se eu falasse da nossa vida aqui na Terra da seguinte forma, que nós nascemos, temos uma infância, vamos à escola, recebemos a educação de nossos pais, aprendemos várias áreas do conhecimento, namoramos, brincamos, nos relacionamos com outras pessoas, vamos a uma universidade, casamos, trabalhamos, formamos uma família, temos netos, nos aposentamos e finalmente retornamos à pátria espiritual. Eu falei aqui da nossa vida, de uma vida geral, da grande maioria das pessoas. Não entrei em detalhes. E a forma como que nós vamos descrever a encarnação dos espíritos será mais ou menos desta forma também. Só que entre a forma como são encarnados os espíritos ou o desencarne, ela varia ao infinito. Então só dá para falarmos de uma forma geral mesmo. Quando retornamos à nossa pátria espiritual, vamos nos encontrar num lugar que Allan Kardec descreveu como erraticidade. Alguns podem ir para o que André Luiz descreveu no livro Nosso Lar, para o umbral. Mas mesmo o umbral, nesse momento em que nós estamos passando de transição planetária, há algumas mensagens de nossos amigos espirituais de que este lugar tem passado por o que é chamado de reurbanização extrafísica, que mais cedo ou mais tarde irá refletir também no plano físico, no planeta Terra, e já está se refletindo. Essa reurbanização no umbral, ela se faz necessária para guiarmos ao que tem ocorrido, o que chamamos de transição planetária. Alguns podem passar por esse lugar, outros não irão passar, outros irão passar por postos de socorro, onde que está sendo criado, onde que eram os umbrais. Ou então vamos a colônias espirituais. Há centenas delas sobre o Brasil. A que foi mais conhecida foi quando André Luiz descreveu em seu livro também a colônia Nosso Lar. Mas há colônias dedicadas a artes, colônias dedicadas à música, colônias dedicadas aos animais, colônias dedicadas à cura de mais diversas enfermidades, colônias de estudo. Há centenas delas espalhadas sobre o Brasil e sobre o planeta. Quando nós estamos nesta colônia, nós somos convidados também, ou até a própria necessidade, nos leva ao trabalho, ao estudo. Se enganam aqueles que imaginam que ao desencarnar, ao voltar à pátria espiritual, teremos
uma oportunidade de descanso. Pelo contrário, vamos ter ainda mais trabalho, mais estudo, porque é uma grande oportunidade de nos aperfeiçoarmos também no plano espiritual. Enquanto nós estamos lá, em determinado momento, sentimos a necessidade que é preciso aprimorarmos a nossa evolução espiritual. E que esse aprimoramento só será possível através de uma reencarnação. Uma vez aceito que realmente é necessário, que é o momento do retorno, se inicia um planejamento. Um planejamento da reencarnação que é extremamente complexo. Um planejamento que envolve já de antemão saber quem vão ser meus pais, que família que eu vou reencarnar, em que condições que esta família deve ser para que eu aproveite o máximo a reencarnação ou os pontos onde que eu preciso crescer espiritualmente. Em algumas vezes, é mesmo necessário planejar a reencarnação dos pais, para depois o espírito retornar também à carne. Os detalhes dessa reencarnação, elas chegam até mesmo nos pontos da uma configuração genética perfeita para que seja alcançado os itens planejados. É planejado, por exemplo, como será o sistema endócrino, como serão os meus órgãos, como será o meu esqueleto, ou até mesmo se eu preciso de determinada deformidade para conseguir atingir determinado objetivo da minha reencarnação, ou até mesmo para que eu não me perca em determinadas situações. É possível até mesmo, como nós vimos descritos no livro Os Missionários da Luz, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, que até mesmo características de nossa personalidade podem ser planejadas. Num exemplo, no livro Missionários da Luz, um homem que planejava a sua reencarnação pedia para que o seu magnetismo pessoal ele fosse desativado, para não atrapalhar aquele planejamento que ele estava fazendo. Então, as possibilidades de planejamento, de como que vai ser o nosso corpo físico, como que vai ser a nossa personalidade, tudo isso é planejado de antemão. E há também uma outra situação. Nós trazemos em nosso perispírito marcas do nosso passado. Essas marcas que podem afetar o nosso perispírito, fatalmente também irá, de alguma forma, afetar o nosso corpo físico, que traz também, que é a lei de ação e reação. Isso também faz parte de um processo de reencarnação. Algumas vezes, essa situação ela pode ser também evitada, dependendo se aquilo vai ser importante para a reencarnação ou não. O sistema todo de planejamento, ele é tão minucioso, ele é feito de forma tão amorosa, que quando nós recebemos o nosso corpo físico, deveríamos tratar como um verdadeiro templo sagrado. Um templo de uma oportunidade que nos dá de nos avançarmos à perfeição. Então é extremamente importante. Quando estamos aqui no planeta Terra, temos o cuidado com as nossas alimentações. Temos os cuidados de não nos afundarmos em vícios que prejudicam o nosso corpo. E também algo extremamente importante, que afeta sobremaneira as condições do nosso corpo físico, que é o nosso estado mental. Dependendo dos nossos pensamentos, dependendo da forma como que a gente lida com as próprias situações da vida, esse estado mental pode, de certa forma, ativar certos códigos genéticos e nos levar a alguma doença. Pode nos levar a uma condição que... para nos chamar a atenção, eu falo assim,
presta atenção, muda o rumo da forma como que você está levando a vida, a forma como que você está levando os seus próprios pensamentos. É extremamente importante, não apenas, como Jesus disse, aquilo que entra pela nossa boca, mas principalmente aquilo que sai da nossa boca, que vem do coração, que resume os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E é um trabalho enorme que precisamos realizar para o bem da nossa reencarnação, o trabalho em relação aos sentimentos. E faz parte do nosso planejamento isso também. Como que nós vamos lidar com as mais diversas situações que vão aparecer no nosso dia a dia e como vamos reagir a ela. Essa reação, esse aprendizado que se inicia já lá nos primeiros meses de vida ao espírito que reencarna na família. Por isso a importância também de planejar bem a reencarnação junto à família, o respeito aos pais, o respeito a todos os nossos irmãos e todos aqueles que envolvem o núcleo familiar. E o grande trabalho que tem os pais para o espírito que reencarna já nos primeiros meses, já no momento em que sabe de que existe já a concepção completada dos pensamentos dos pais envolvendo o espírito, daquilo que é dito dentro de casa, os primeiros anos em que vão ocorrendo a reencarnação. Um exemplo bem interessante desse planejamento, como ocorre a volta do espírito à carne, está no livro Missionários da Luz, explicado no que é chamado da reencarnação de Segismundo. Lá no livro, André Luiz descreve com antecedência que o espírito de Segismundo se aproxima dos pais e as dificuldades que ele encontra nessa aproximação, porque o futuro pai de Segismundo tinha sido assassinado por ele. E o pai, toda vez que o encontrava no plano espiritual, quando se libertava no corpo físico durante o sono, rejeitava Segismundo. Isso estava uma situação extremamente difícil para a reencarnação de Segismundo. Mas o plano espiritual, os benfeitores que estavam ali auxiliando o Segismundo pelos seus méritos e por tudo que ele já tinha feito, auxiliaram ele para que essa aproximação ela fosse de forma mais harmoniosa. André Luiz diz que nessa reencarnação tinha mais ou menos 100 entidades dedicadas a todo o trabalho de reencarnação. Mas aí a gente fica pensando, na hora que Segismundo fosse reencarnar, com todo o planejamento genético, de que forma que isso ocorre, se não é uma loteria, o código genético que recebemos, para que se tenha a perfeita a condição perfeita para o que foi planejado. André Luiz ele descreve, naquele momento, que o benfeitor espiritual, ele escolhe magnetizando os elementos masculinos de forma que ele chega ao óvulo, aquele elemento perfeito para a reencarnação. E faz questão de enfatizar também que toda a equipe espiritual que estava ali presente honrou e respeitou a intimidade do casal, para que isso fosse também um momento sagrado que ocorria a intimidade, a concepção e a ligação do espírito junto à mãe. Que antes mesmo da concepção, o espírito já se aproximava da mãe magneticamente. E no momento em que é feito a concepção, o espírito ele reduz do tamanho até chegar à proximidade para se juntar ao óvulo e ao elemento masculino que ali já está feita a concepção, e o processo de ligação do perispírito com o óvulo vai ocorrendo célula
a célula. Esse momento de ligação, esse processo de ligação de célula a célula, ela vai até aos 7 anos de idade, como descreve André Luiz. É um processo necessário para que o espírito ele não afete os órgãos que ainda estão em formação. E até os 7 anos de idade, a ligação célula a célula do perispírito com o corpo vai se realizando. Após esse período, o espírito já tem com toda, vamos dizer assim, finalizado o processo de reencarnação e vai se iniciando uma outra fase para o espírito. No momento em que o espírito ele entra em contato com o óvulo, há todo um esquecimento do passado. Mas aí nós ficamos imaginando, por que eu vou esquecer daquilo que eu planejei com detalhes no plano espiritual? Por que eu devo esquecer daquilo que me aconteceu no passado, se poderia me ajudar durante a reencarnação? Vamos imaginar, por exemplo, o caso de Segismundo, o filho que foi o assassino do pai. Como ficaria o filho olhando que tinha assassinado o pai? Ou o próprio pai olhando para o filho e vendo o seu assassino? Outras situações também poderia estimular o nosso orgulho e prejudicar a nossa reencarnação. Na verdade, o esquecimento faz parte daquilo que eu já, do início da nossa palestra, que a respeito dos atributos de Deus, de ser a sua bondade e justiça infinita. Como é bom nós podermos receber uma folha em branco e poder dizer: recomece, evolua a partir do ponto onde que você está, perdoe, ame e siga em frente até a perfeição, que é o destino de todos nós. André Luiz descreve também, durante a encarnação dos espíritos, aqueles que são completistas, ou seja, aqueles espíritos de que conseguiram completar tudo o que foi planejado. É raro essa situação, mas em alguns casos isto acontece. Mas como que eu posso me aproximar o máximo possível de completar a minha reencarnação? O primeiro ponto, a primeira coisa essencial é a oração. É podermos nos ligarmos a Deus através da oração para sentirmos dentro do nosso inconsciente o que foi deixado para o nosso planejamento. Porque nós não vamos completamente esquecidos e sem nenhum tipo de lembrança. Há algo dentro de nós que nos leva a determinados caminhos para que alcançarmos o nosso planejamento. E se nós pautarmos a nossa vida dentro de um código de conduta, de moral e ética cristã, com certeza estamos mais próximos daquilo que planejamos. Eu sugiro, por exemplo, que tenhamos em nossas mentes o estudo daquilo que a Joana de Ângeles disse uma vez, que eu adorei, a legislação da montanha, ou sermão da montanha, que ali possui um código de conduta moral perfeito para as nossas vidas. A reflexão das nossas imperfeições, a forma como nós conduzimos a nossa vida social, o trabalho, o relacionamento na família, todas essas situações que nos levam a progredirmos espiritualmente. E principalmente, se tivermos sempre em mente, pautados na ética e na moral cristã, estamos mais próximos daquilo que podemos dizer de completistas. E no momento atual que nós vivemos um momento de pandemia, vivemos uma situação política extremamente grave. Será que isso estava planejado? Estava.
estava planejado e sabíamos de antemão que iríamos passar por esse processo de pandemia. Sabíamos que iríamos passar por uma situação política tão grave. A grande maioria dos espíritos que aqui estão na América do Sul, na África, são espíritos extremamente endividados, mas nós possuímos todos os recursos possíveis para podermos sairmos de forma a dizer: superei essas dificuldades. A pandemia nos traz uma oportunidade para estarmos mais próximos de nossa família, que são elementos importantes para a nossa reencarnação, para a nossa melhora. São espíritos que estão ligados a nós no passado para conseguirmos alcançar e repararmos os nossos erros e alcançarmos a perfeição espiritual. Temos a oportunidade também, distante das nossas atividades normais, para refletirmos sobre as nossas imperfeições, para estudarmos. Há uma série de oportunidades que podemos utilizar a situação que vivemos agora para o nosso benefício. A política atual, por exemplo, é muito importante que além de tudo que nós vivemos, da nossa vida, da nossa reencarnação, das dificuldades, passamos por um momento que é chamado de transição planetária. Temos centenas, milhares de benfeitores espirituais para nos auxiliar, mas temos também muitos ainda espíritos que estão fincados no mal, que desejam atrasar o processo de transição planetária. E nessa situação em que vivemos, tudo o que os espíritos do mal desejam é que nós criamos cada vez mais desavenças. Eu lembro de um trecho do Evangelho que eu acho extremamente interessante, que é o homem de bem. Num dos trechinhos do homem de bem, o Espírito da Verdade diz que o homem de bem respeita todas as convicções sinceras. Então, se nós somos de um determinado grupo político A ou B, se nós respeitarmos as convicções sinceras de cada um e podermos progredir de forma respeitosa, aceitamos as ideias de todos, podemos construir um mundo melhor. E uma política que nós podemos defender não com unhas e dentes, mas uma política que podemos passar a defender com o coração, é a política do Cordeiro. E essa política do Cordeiro é a política do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a nós mesmos. E esse amor que nós vamos construir junto à nossa família, junto a nossos amigos, é o exemplo que precisamos para construir um planeta de regeneração. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.